antes mostrando boa lealdade. Ué, Paulo, precisa ensinar para um empregado que ele não tem que defraudar o patrão dele? Mas se já pregou o evangelho da graça, a graça vai ensinar, não precisa falar para ele. Não precisa falar para um crente que não é para ele roubar o patrão. Não, a graça já vai fazer isso. Irmão, de onde que esses homens tiram essa palhaçada é essa? Então, isso aqui é Paulo, tá bom? Isso aqui é Paulo. Paulo, quer conhecer a mensagem da graça? Vá direto na fonte. Paulo foi o apóstolo da graça. Paulo pregou comportamento. Paulo repreendeu. Paulo pregou mensagens e enviou cartas que produziu tristeza. Deixou as pessoas se sentindo desconfortáveis. Esse é o apóstolo da graça. Esses apóstolozinhos aí que você está vendo, é apóstolos da desgraça. Vocês não têm ideia do que Deus já me mostrou. No que isso vai dar? O que isso vai fazer com a igreja brasileira? O que isso vai fazer com os jovens cristãos do Brasil? Você não faz ideia do veneno que está sendo disseminado aí com título de graça. Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu tenho um assunto muito sério para conversar com vocês. Durante muito tempo, a igreja ela viveu debaixo de uma mensagem legalista, de justiça própria, de esforço próprio. E durante muito tempo se negligenciou a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Durante muito tempo se falou muito sobre o juízo de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus. E muito pouco se falou sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre a justificação pela fé. E é bem verdade que de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, Deus ele começou a restaurar o Evangelho da graça. E aí a gente aprendeu que nós somos justificados mediante a fé, e nós temos paz com Deus. A gente aprendeu que a gente é filho de Deus e não mais servos. Nós aprendemos que nós não nos tornamos justos por aquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Jesus fez. Tudo isso faz parte do conjunto de verdades que é o que nós chamamos de o Evangelho da graça de Deus. Que é quando Deus nos viu sem nenhuma capacidade de sermos salvos por nossas próprias obras. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Então Cristo se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo. Deus o fez pecado por nós. Então nós trocamos de lugar com Jesus. Então hoje nós nos apresentamos diante de Deus como justos pela fé. Tudo isso que eu acabei de falar agora é a mais pura mensagem do Evangelho. Porém eu quero alertar os irmãos que sempre que Deus restaura uma verdade, Satanás ele vem para distorcer aquela verdade. Satanás ele vem para trazer desequilíbrio e extremos que não apenas compromete a mensagem, tirando dela o seu poder, deixando defamado qualquer pessoa que use ou que pregue aquela mensagem, ainda que aquela pessoa pregue corretamente, aquela pessoa acaba sendo defamada porque ela é comparada com outras pessoas que pregam mensagens desequilibradas, mensagens extremas, que não apenas complica a vida de quem quer pregar a verdade, não apenas tira o poder da mensagem, mas destrói vidas. Eu quero falar com vocês sobre a falsa graça, o falso evangelho da graça, a falsa mensagem da graça. E eu quero que você tenha paciência, porque eu não vou vir aqui diante dessa câmera e pegar esse microfone para falar coisas da minha cabeça, para colocar minha opinião aqui. Hoje nós vamos aprender o evangelho da graça direto com quem trouxe ele, que foi o apóstolo Paulo. Foi o homem que Deus escolheu para trazer essa revelação. E eu quero mostrar para vocês que muitos daqueles que hoje dizem estar pregando o evangelho da graça
está pregando totalmente diferente daquilo que Paulo pregou. Coisas que Paulo nunca falou, eles falam. E as coisas que Paulo falou, eles hoje dizem que é errado falar. Então o que tem acontecido hoje no meio daqueles que dizem ser os porta-vozes do Evangelho, da graça e da revolução da graça? O que tem acontecido? E eu tenho observado e eu quero compartilhar com vocês. O que tem acontecido é o seguinte: você pega a mensagem da graça, da justificação pela fé, do amor de Deus, de que Deus te ama, de que você é aceito, de que você é perdoado, você exalta essas verdades e você pega outras coisas que também são verdades e você joga no lixo. E o que você acabou de criar foi uma verdadeira aberração. Paulo, em Romanos, se eu não me engano, capítulo 12, ele diz: considera, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para com os que caíram, bondade para convosco, severidade para com os que caíram. Coisas semelhantes a essas que Paulo falou, sobre você considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus, que essas pessoas não falam. Não, elas pegam a severidade de Deus, jogam fora, é só a bondade. É só a bondade. Então você vê pregadores que todos os cultos, todas as mensagens, é dizendo as mesmas coisas. Deus te ama, Deus te aceita, você é um filho amado, Deus tem prazer em você, você é a justiça de Deus em Cristo, você está livre da condenação e da culpa. Tudo isso é importante falar para as pessoas. É importante você falar tudo isso. Onde está o erro? O erro está em falar só isso. E é aí que está o erro. E criou-se, junto com esse costume, está se criando um ambiente na igreja onde, se uma mensagem me faz se sentir bem, amado, aceito, confortável, essa mensagem é da graça. Se uma mensagem me faz eu me sentir desconfortável, faz eu me sentir mal, triste comigo mesmo, faz eu me sentir consciente de pecado, faz eu sentir que eu estou errado e preciso melhorar, preciso mudar, preciso orar mais, preciso jejuar, faz eu sentir que a minha vida está indo para o buraco e se eu não fizer alguma coisa, a minha vida vai para o buraco. Essa mensagem não é de Deus, porque me fez eu me sentir mal. Então não é da graça, é da lei. Oh meu Deus. De acordo com esse raciocínio, Paulo pregava a lei então. Porque como que você acha que a igreja de Corinto se sentiu quando recebeu a primeira carta que ele enviou? Você acha que eles se sentiram muito bem? Oh, aleluia! Paulo está aqui dizendo, olha, que não nos louva. Por quê? Por que não nos louva? Não, porque tem divisão entre nós. Olha, Paulo está dizendo aqui que a gente está andando na carne. Que ele não pode dar alimento sólido para nós, porque nós somos pessoas carnais. Olha, Paulo está dizendo aqui para a gente, e Paulo está criticando a gente aqui, porque tem divisão no nosso meio. Paulo está criticando a gente aqui porque um irmão está levando o outro no tribunal. E, meu Deus, Paulo agora está repreendendo a gente porque tem imoralidade no nosso meio. Paulo está dizendo que é para entregar o rapaz que está pegando a mulher do pai para Satanás, em forma de juízo. Paulo está dizendo que a forma como a gente está praticando a Santa Ceia está atraindo juízo sobre nós, e é por isso que tem gente doente, e é por isso que tem gente morrendo cedo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Olha Paulo falando que Deus ainda julga o seu povo. Aí ele diz, mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Mas somos julgados e disciplinados por Deus. Você acha que a igreja de Corinto se sentiu, olha, que palavras de graça, olha aí, que maravilha. Por que é que Paulo, porque na cabeça desses pregadores é o seguinte, as pessoas estão se comportando mal, você não pode falar que elas estão se comportando mal. Você não pode repreender, corrigir. Não, não, não. Pregue a graça, pregue o amor, e o amor de Deus vai constrangê-las, vai levá-las à mudança. Por que Paulo não fez isso com os coríntios, então, se ele é o apóstolo da graça? Como que você pode dizer que está pregando o evangelho que Paulo pregou e não pregar o que Paulo pregou? Ainda dizer que é errado fazer isso. Então eu quero mostrar para vocês aqui como foi que a igreja de Corinto se sentiu
com a primeira carta de Paulo? Se sentiram amados, se sentiram aceitos, né? Porque é assim que você tem que se sentir sempre, em toda mensagem tem que ser apenas para te conscientizar do quanto você é amado. Não é isso. Olha como a igreja de Corinto se sentiu ao receber a primeira carta de Paulo. Veja, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Porquanto, ainda que vos entristeci com a minha carta, não me arrependo. Paulo está dizendo, eu enviei uma carta para vocês que entristeceu vocês. E eu não estou arrependido. Veja, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Eles gostam muito de citar o que está lá em Romanos, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, que é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Mas isso é só uma parte da verdade. Aqui Paulo está dizendo que a tristeza produzida segundo Deus também gera o arrependimento. Sabe aquela mensagem que te entristece, te faz, caramba, eu estou errado, eu estou pisando na bola. Isso também é uma mensagem da graça. O que você precisa entender, querida, é que a graça de Deus te tornou filho de Deus. E qual é o pai que não corrige o filho? Então, o que você precisa entender é que você precisa fugir de pessoas que preguem apenas coisas agradáveis. Pessoas que te amam, que têm zelo pela sua vida, muitas vezes pregarão para você coisas desagradáveis, dirão para você coisas que vão te deixar triste. E eu vou dizer mais, tá bom? Eu vou provar para vocês que uma mensagem que te deixa triste, chateado, desconfortável, nem sempre é legalista. Muitas vezes é uma grande manifestação do amor de Deus, porque correção também é amor. O pai que cria o filho só dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu filho, eu te amo. Ah, você está roubando, eu te amo. Ah, filho, você está xingando, eu te amo. Esse pai está mandando o filho dele para o inferno. Como você pode achar que Deus vai te tratar desse jeito? Como? Correção é linguagem de amor. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E a primeira forma dele fazer isso é com a palavra dele. Eu vou mostrar para vocês. Veja o que o escritor aos Hebreus ele está ensinando aqui. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele fordes repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Agora olha só o verso 11. Para essas pessoas que pensam que não, a mensagem sempre tem que ser agradável. Não, eu estou ouvindo a mensagem. Se eu me sentir mal, se eu não me sentir bem, se eu não me sentir amado, é lei. Olha o que o escritor está ensinando aqui. Verso 11. Na verdade, toda correção ao presente momento não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia.
Então veja que a mensagem de correção, na hora em que ela está sendo pregada, ela não produz alegria, ela produz tristeza. Mas depois vem o fruto, vem a mudança, vem a transformação. Mas só vem naqueles que suportam a disciplina, aqueles que amam a disciplina, aqueles que se submetem à disciplina, aqueles que ouvem mesmo sem gostar, porque sabe que aquilo é bom para eles. E o que essa falsa graça veio fazer foi roubar dos filhos de Deus a alegria de saber que quando Deus está corrigindo, quando Deus está disciplinando, é para o seu bem. E isso vai destruir a vida das pessoas. Porque se correção, disciplina, repreensão faz parte da pregação da palavra, e essa falsa graça está fazendo com que as pessoas abominem essas mensagens, o que você acha que isso vai fazer com a vida dessas pessoas? Essas pessoas estão sendo privadas de uma das formas da graça de Deus se manifestar. Porque correção é graça, disciplina é graça. Quando eu põe meu filho de castigo, quando eu falo grosso com ele, quando eu dou uma chinelada no bumbum dele, é porque eu amo. É porque eu quero que ele mude o comportamento dele. Outra coisa que não se pode falar agora no Evangelho da Graça é mudar comportamento. Não pode falar de comportamento. Pregue a graça e deixe que a própria graça vai mudar o comportamento das pessoas. Errado. Paulo nunca ensinou isso. Paulo falou de comportamento em todas as suas cartas. Mas eles dizem, não. Você ensina a graça. E a graça é que vai ensinar as pessoas a se comportar. E aí eles usam esse texto aqui, de Tito, capítulo 2, verso 11, diz: porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Ele viu? A graça que ensina. Então você não precisa ensinar as pessoas a viver piedosamente. Você não precisa ensinar comportamento. Você ensina a graça e a graça vai ensinar as pessoas a se comportar. Que pena que eles não leram os versos anteriores. Que pena que eles não começaram no início do capítulo. Senão já ia destruir essa mentira do inferno. Porque olha o que Paulo vem falando antes. Verso 1. Tu, porém, aqui Paulo está falando com Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensine aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sadios na fé, no amor, na paciência. Dize às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não sejam caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que estas ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados e que em tudo te dê por exemplo de boas obras. Na doutrina mostre corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não te envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer sobre vós. Exorta os servos a se sujeitarem aos seus senhores e a em tudo agradarem, não contradizendo. Pera. Desde o início do capítulo, Paulo está dizendo para Tito dizer para a igreja como se comportar. Fala para o velho como que ele tem que se comportar. Fala para a velha como que ela tem que se comportar. E diz para a velha, ensinar a nova, que ela tem que se comportar bem também. Fala isso e isso para os jovens. Aí como que chega agora, ele vai dizer que não precisa ensinar comportamento, que é só ensinar a graça e a graça vai ensinar comportamento. E os versos anteriores a gente faz o quê? Rasga da Bíblia? Danilo, você está nervoso? Estou zeloso pela sua vida. Você que está me assistindo, eu quero realmente impactar você hoje. Para que você fuja destas mentiras, desse engano. Mensagens agradáveis e apenas isso vai destruir a sua vida. Se você não for corrigido, disciplinado, repreendido e ensinado a conviver, você vai destruir a sua vida. E aí Paulo continua, Tito, olha,
Exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando boa lealdade. Ué, Paulo, precisa ensinar para um empregado que ele não tem que defraudar o patrão dele? Mas se já pregou o evangelho da graça, a graça vai ensinar, não precisa falar para ele. Não precisa falar para um crente que não é para ele roubar o patrão. Não, a graça já vai fazer isso. Irmão, de onde que esses homens tiram essa palhaçada é essa? Então, isso aqui é Paulo, tá bom? Isso aqui é Paulo. Paulo, quer conhecer a mensagem da graça? Vá direto na fonte. Paulo foi o apóstolo da graça. Paulo pregou comportamento. Paulo repreendeu. Paulo pregou mensagens e enviou cartas que produziu tristeza. Deixou as pessoas se sentindo desconfortáveis. Esse é o apóstolo da graça. Esses apóstolozinhos aí que você está vendo, é apóstolos da desgraça. Vocês não têm ideia do que Deus já me mostrou. No que isso vai dar? O que isso vai fazer com a igreja brasileira? O que isso vai fazer com os jovens cristãos do Brasil? Você não faz ideia do veneno que está sendo disseminado aí com título de graça. E aí, para finalizar, eu quero ler com vocês o que Paulo diz a Timóteo. Como você reconhecer alguém que prega a palavra de verdade. É alguém que prega graça, é alguém que prega amor, prega a justificação pela fé, prega tudo isso, mas também corrige, também exorta, também repreende, também te ensina a como se comportar, como o marido deve se relacionar com a esposa, como a esposa deve se relacionar com o marido, ensina tudo, tudo. Paulo disse, eu não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. O verdadeiro ministro do Evangelho ensina toda a palavra e de todas as formas que a palavra deve ser ensinada. E Danilo, quais são todas as formas que a palavra deve ser ensinada? Eu vou mostrar para vocês agora Paulo, o apóstolo da graça, como que na visão dele a palavra deve ser ensinada, a fim de que o homem de Deus seja sadio na fé e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo. E aí, meu irmão, o que você vai escolher? Você vai preferir aprender a graça com Paulo, ou você vai preferir aprender a graça com esses irmãozinhos aí? Eu nem sei se eu posso chamar de irmãozinho. Mas Danilo, olha, você não está agindo em amor. Amor por quem? Por vocês ou por eles? Porque o meu amor por vocês que estão me assistindo me faz ficar indignado com essas pessoas que estão destruindo a vida espiritual de vocês. Olha para Jesus. Você acha que porque eu estou esbravejando aqui eu não estou em amor? Eu estou em amor pela sua vida. Jesus entrou no templo e a Bíblia diz, o zelo da tua casa me consumirá. Ele deu chicotada no povo. Olha para João Batista, olha para Paulo. O zelo de Paulo pelas igrejas fazia com que ele odiasse os hereges. Quando você ama alguém, você vai aborrecer qualquer coisa que venha para destruir aquela pessoa. E eu amo os meus irmãos, eu amo a igreja, eu amo a palavra, eu amo os bebês espirituais que estão sendo destruídos. Destruídos por essas mensagens. Estou até com dificuldade de achar aqui. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu para que serve a palavra? Não é só para consolar, não é só para afagar, é para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Aí você vai mais para frente, você tem o capítulo 4, onde Paulo solta aqui uma profecia de tudo o que está acontecendo agora. O que Paulo vai falar aqui é o que está acontecendo agora.
na igreja. Veja, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Paulo, como que Timóteo deve pregar a palavra? Veja, corrija, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Por que, Paulo, que Timóteo tem que fazer tudo isso? Por que ele tem que corrigir, repreender, exortar? Por que ele não pode apenas consolar? Por quê? Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos, e a King James traduziu isso da seguinte forma: sentindo desejo de ouvir coisas agradáveis. Pessoas que só querem ouvir aquilo que agrada as suas almas, que as deixa confortável. A pessoa está numa vida de pecado, a pessoa não tem vida de oração, o cara está traindo a mulher não se submete ao marido, vive de qualquer jeito, dando mau testemunho para o evangelho e quer ouvir só coisa agradável. Vai te converter, meu irmão. Você precisa se arrepender. Tem hora que você precisa pegar a pessoa e não é falar coisa agradável, não é falar papai te ama, não, ela já sabe. O papai que ama, eu amo meus filhos, sou apaixonado pelos meus filhos, mas tem hora que eu tenho que pegar eles aqui, meu amigo, e pegar e mostrar o meu cinto para eles, e às vezes eu tenho que usar, porque eu amo, e eu não vou deixar meu filho crescer e destruir a vida dele, se tornar um mau caráter. Então tem hora que você tem que pegar a pessoa e falar assim: olha só, você precisa tomar vergonha na cara. Tua vida está indo para o ralo, teu casamento está indo para o ralo, tua vida espiritual está indo para o ralo, e se você não fizer alguma coisa urgente, você vai para o ralo, e Deus te amando. Ah, não, o amor de Deus vai me transformar. O amor de Deus é suficiente. Querido, o amor de Deus não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a resposta que você dá para esse amor. Porque se o amor de Deus, só o amor de Deus mudasse, ímpio nenhum ia mais para o inferno. Porque a Bíblia diz que Deus ama o mundo, Deus amou o mundo. Mas grande parte do mundo vai para o inferno, vai arder no lago de fogo, mesmo Deus amando eles, porque não ouviram uma mensagem que os levou ao arrependimento. Se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. E se o crente não se arrepender, Paulo diz: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Tem pessoas na igreja que estão caminhando para a morte. Estão caminhando, elas foram ressuscitadas, elas nasceram de novo, mas por escolher viver uma vida na carne, estão caminhando de volta para o buraco. E não tem ninguém que fale para elas isso, porque a pessoa não pode se sentir mal. E é o que o Paulo está dizendo: vai chegar o tempo, Timóteo, onde as pessoas só vão querer ouvir coisas agradáveis. E ajuntarão para si mestres segundo suas próprias concupiscências. E esses se recusarão a dar ouvidos à verdade. As pessoas, por sentirem coceiras nos ouvidos, por quererem ouvir apenas coisas agradáveis, vão procurar pessoas que apenas falem coisas agradáveis para elas. E assim você vai com a sua vida para o buraco. Porque você quer apenas uma parte da verdade. Você quer apenas uma forma da palavra ser pregada. E às vezes aquelas mensagens que iriam salvar a sua vida, salvar o seu casamento, te tirar do buraco, te tirar da beirada do abismo, é justamente a mensagem que você está rejeitando. Então a minha mensagem para você hoje é: acorde, fuja desse falso evangelho. Quer conhecer a graça de Deus? Leia e medite em todas as cartas de Paulo e compare com esses que estão se dizendo aí ministros da graça e da nova aliança. E você vai ver que eles não têm nada a ver com Paulo. Pelo contrário, coisas que Paulo ensinou, eles dizem que é errado ensinar. Coisas que Paulo não disse, eles estão dizendo. Então acorda, meu irmão. Acorda. Eu estou aqui hoje, não estou com medo de perder inscrito, de ofender. Estou nem aí. Meu compromisso aqui é limpar as minhas mãos do sangue daqueles que me assistem. Se depois de assistir esse vídeo você continuar ouvindo essas pessoas, é problema seu. Eu vou te fazer de tudo para te despertar, porque eu te amo. Essas pessoas não te amam. Elas amam o ministério delas, as igrejas delas lotadas. Eu tenho zelo pela sua vida. Você que ficou comigo até agora, que Deus te abençoe.
me ajude a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu espero ter abençoado você de verdade. Eu espero ter despertado você para essas verdades. Que Deus te abençoe. Eu vejo você no próximo vídeo.